Você já parou para pensar por que as orelhas dos elefantes são tão gigantes? É impossível olhar para um desses animais e não notar que eles parecem carregar dois leques enormes dos lados da cabeça. Mas será que isso é só estética da natureza? Ou essas orelhas enormes escondem um superpoder? Prepare-se, porque hoje nós vamos explorar uma das características mais incríveis do reino animal. E eu prometo que a resposta é muito mais surpreendente do que parece. Os elefantes sempre foram animais que despertaram fascínio. Eles são os maiores mamíferos terrestres do mundo. Pesam toneladas, vivem em grupos organizados, demonstram inteligência, memória impressionante e até emoções parecidas com as nossas. Mas, quando olhamos para um elefante, há duas coisas que chamam a atenção imediatamente: a tromba e as orelhas. A tromba, claro, já é uma atração à parte. Um nariz que funciona como braço, canudinho, chuveiro e até ferramenta para arrancar árvores inteiras. Mas hoje o nosso foco não é a tromba. Hoje vamos falar das orelhas. E não são quaisquer orelhas, são as maiores do reino animal. Se você acha que um coelho tem orelhas grandes, espere até ouvir o que vou te contar sobre as dos elefantes africanos, o tamanho impressionante. O elefante africano, conhecido cientificamente como Loxodonta africana, não é só o maior mamífero terrestre do mundo. Ele também é dono das orelhas mais enormes que a natureza já produziu. Essas orelhas podem medir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar dezenas de quilos cada uma. E aqui vem um dado curioso. Elas chegam a representar 20% da área de superfície do corpo do animal. Imagina você ter orelhas que equivalem a 1/5 do tamanho do seu corpo inteiro. Seria como andar por aí com 2 tapetes de yoga grudados na cabeça. Mas afinal, por que a natureza daria orelhas tão exageradas para um animal que já é gigante por si só? Será que é só para intimidar os outros animais? Será que tem a ver com audição? Ou será que essas orelhas são, na verdade, parte de um mecanismo muito mais sofisticado? Spoiler. É a terceira opção. A função principal: resfriamento. O segredo das orelhas dos elefantes está no clima em que eles vivem. Esses animais percorrem quilômetros e quilômetros todos os dias. Normalmente, andam cerca de 25 quilômetros por dia, em busca de comida e água. Mas, quando necessário, podem percorrer até 190 quilômetros em uma só viagem. E pense nas condições: sol escaldante, pouca sombra, calor extremo. Para um animal que pesa até 7 toneladas, manter a temperatura corporal estável é questão de sobrevivência. O corpo de um elefante precisa ficar em torno de 36 graus Celsius. Se a temperatura interna sobe demais, isso pode ser fatal. E é exatamente aí que entram as orelhas gigantes. Elas funcionam como verdadeiros radiadores biológicos. Como isso acontece? As orelhas dos elefantes são cheias de vasos sanguíneos. A pele dessa região é mais fina do que no resto do corpo, o que facilita a troca de calor. Quando o elefante abana as orelhas, o vento ajuda a resfriar o sangue que circula ali. E olha só esse dado incrível. Estima-se que as orelhas dos elefantes africanos consigam circular cerca de 12 litros de sangue por minuto. Isso significa que, a cada abano, litros e litros de sangue são resfriados e voltam para o corpo, ajudando a manter a temperatura ideal. É como se o elefante tivesse 2 ventiladores embutidos, que funcionam sem precisar de energia elétrica. Comparação com outros animais. Agora, para você entender melhor como isso é eficiente, basta comparar com o que acontece em outros animais. Pegue, por exemplo, o urso polar. Esse animal vive em um ambiente frio e gelado. Ele não precisa se preocupar em resfriar o corpo. Pelo contrário, precisa conservar calor. Por isso, as orelhas do urso polar são bem pequenas e cobertas de pelo. Ou seja, a natureza fez exatamente o oposto com elefantes e ursos. Um precisa liberar calor, ganha orelhas enormes, o outro precisa guardar calor, ganha orelhas minúsculas. É a evolução agindo de forma brilhante, adaptando cada espécie ao ambiente em que vive. A comparação com outros animais de orelhas chamativas. As orelhas dos elefantes são tão icônicas que até viraram símbolo de fofura na cultura pop. Quem nunca ouviu falar do Dumbo, aquele elefantinho da Disney que voava usando as orelhas como asas?
Claro, isso é só ficção, mas mostra como o tamanho dessas orelhas impressiona até a imaginação humana. Mas, na vida real, o tamanho das orelhas de um elefante não é para voar, e sim para sobreviver. E ele não está sozinho nessa. Outros animais também usam suas orelhas como ferramentas climáticas. Um exemplo curioso é o feneco, uma raposa minúscula que vive nos desertos do Saara. Apesar de ser pequeno, pesa pouco mais de 1 quilo, o feneco tem orelhas que podem medir até 15 centímetros, praticamente o tamanho da cabeça dele. E adivinha a função? Isso mesmo, liberar calor, além de ouvir presas escondidas sob a areia. Esse padrão se repete no reino animal. Regiões quentes, orelhas grandes, regiões frias, orelhas pequenas. É uma regra que os cientistas chamam de regra de Allen, que explica como os animais adaptam o tamanho de partes do corpo de acordo com o ambiente. Elefantes africanos, X elefantes asiáticos. Agora, nem todos os elefantes têm orelhas gigantes do mesmo jeito. O elefante africano é o verdadeiro campeão das orelhas enormes, aquelas que parecem 2 guarda-sóis laterais. Já o elefante asiático, que vive em regiões mais úmidas e com um clima diferente, tem orelhas bem menores. E isso faz todo o sentido. O elefante africano encara o sol escaldante das savanas e até desertos. Precisa de orelhas enormes para dissipar calor. O elefante asiático, por outro lado, vive em florestas mais fechadas, com sombra natural e temperaturas menos extremas. Orelhas pequenas já são suficientes para ele se refrescar. Curiosamente, essa diferença no tamanho das orelhas é até usada para distinguir rapidamente as espécies. Se você olhar uma foto e ver um elefante com orelhas descomunais, pode apostar, é africano. Se as orelhas forem menores e arredondadas, é asiático. E aqui vai uma curiosidade extra. Alguns dizem que o formato das orelhas dos elefantes africanos lembram até o mapa da África, enquanto as dos asiáticos lembram o mapa da Índia. Coincidência? Talvez. Mas é uma comparação divertida que ajuda a memorizar. O mini campeão das orelhas, o jerboa. Falando em orelhas exageradas, existe um animalzinho que ganha destaque nesse quesito. O jerboa de orelhas longas. Esse pequeno roedor, nativo dos desertos da Mongólia e da China, tem orelhas que são 1/3 maiores do que a própria cabeça. Imagina você ter orelhas do tamanho das suas pernas. Seria exatamente essa a proporção. Assim como os elefantes, o jerboa usa suas orelhas como um sistema natural de refrigeração. E o mais legal é que, apesar de pequenino, ele parece uma mistura de rato, coelho e canguru, porque também tem pernas longas adaptadas para saltar nas dunas. É como se a natureza tivesse criado uma versão em miniatura e fofa do elefante do deserto. As orelhas como instrumento de comunicação. Mas calma, não para por aí. As orelhas dos elefantes também têm outra função além de regular a temperatura: a comunicação. Quando um elefante abre bem as orelhas, ele não está apenas abanando para se refrescar. Muitas vezes, ele está mandando um recado. Esse gesto pode significar: atenção, eu estou aqui. Olha o meu tamanho, não se atreva a me enfrentar. Ou até servir como uma forma de coordenar movimentos dentro do grupo. É como se as orelhas fossem um megafone visual, ajudando a aumentar a presença física do animal. E, convenhamos, quando um elefante de 6 toneladas abre 2 leques gigantes na sua direção, a mensagem é bem clara: é melhor não provocar. O papel contra insetos indesejados. Outro detalhe interessante: as orelhas também ajudam a espantar insetos. Em regiões tropicais e savanas, moscas e mosquitos são um incômodo constante. Ao bater as orelhas de um lado para o outro, o elefante consegue afastar parte desses bichinhos. É como se, além de ventilador e radiador, as orelhas também funcionassem como repelente natural. As orelhas em ação. Cenas reais da natureza. Pesquisadores que acompanham manadas de elefantes na África já observaram muitas vezes como o movimento das orelhas faz diferença na vida desses gigantes. Imagine a cena. Um grupo de elefantes atravessando a savana em pleno meio-dia, o sol queimando a pele, nenhum vento soprando. De repente, quase como em sincronia,
Eles começam a abanar as orelhas. O som é curioso. Um flap, flap, flap grave que ecoa no silêncio da savana. É como se dezenas de ventiladores gigantes fossem ligados ao mesmo tempo. E em questão de minutos, a temperatura corporal de todo o grupo começa a se estabilizar. Um pesquisador descreveu essa cena dizendo que parecia estar diante de um auditório cheio de pessoas abanando leques. Só que nesse caso, os leques estavam colados na cabeça e pesavam dezenas de quilos. Comparações com o nosso dia a dia. Para entender melhor a importância dessas orelhas, vamos fazer algumas comparações divertidas. Você já esteve em um show lotado, em pleno verão, sem ar-condicionado? A sensação de calor é sufocante, mas basta alguém ligar um ventilador que a diferença é imediata. É mais ou menos isso que as orelhas fazem para o elefante. Um refresco rápido e vital. Outra comparação. Já viu aqueles radiadores de carro que resfriam o motor circulando líquido para dissipar calor? Pois bem, o corpo do elefante funciona da mesma forma, só que o radiador são as orelhas, com sangue em vez de líquido refrigerante. E se quisermos brincar, podemos dizer que as orelhas dos elefantes são como os ar-condicionados naturais mais sustentáveis do planeta, porque funcionam sem gastar energia elétrica, sem poluir e ainda com eficiência incrível. O tamanho também intimida. Além da função de resfriamento, há momentos em que o tamanho das orelhas serve como estratégia de intimidação. Quando um elefante se sente ameaçado, seja por predadores como leões, seja pela presença de humanos, ele pode abrir bem as orelhas e balançá-las de forma agressiva. Isso cria uma ilusão de que o animal é ainda maior do que já é. E convenhamos, um elefante já é enorme por natureza, mas quando ele abre 2 painéis laterais gigantes, a cena pode ser assustadora para qualquer adversário. Esse comportamento é um aviso. Não se aproxime, eu não estou de brincadeira. Curiosidade, elefantes e o vento. Outra coisa interessante é que as orelhas também ajudam os elefantes a perceberem mudanças no ambiente. Quando o vento bate nas orelhas, eles podem sentir variações sutis na temperatura e até na direção do ar. Isso pode ser útil para identificar de onde vem o cheiro de água ou comida, ou até perceber a presença de outros animais na região. É quase como se as orelhas fossem um radar natural, sensível ao clima ao redor. Um paralelo divertido, se fôssemos como os elefantes. Agora, imagine se os humanos tivessem evoluído da mesma forma. Se morássemos em regiões desérticas e tivéssemos que enfrentar calor extremo todos os dias, provavelmente também teríamos orelhas muito maiores. Talvez não no tamanho dos elefantes, claro, mas ainda assim exageradas para os padrões de hoje. Como seria entrar no ônibus com orelhas do tamanho de um guarda-chuva? Ou ir ao cinema e precisar de 2 poltronas só para acomodar as orelhas? Seria engraçado, mas funcionaria para resfriar o corpo sem precisar de ventilador. A relação com a cultura humana. E aqui está um detalhe curioso. Em várias culturas, as orelhas grandes são associadas à sabedoria. Na tradição budista, por exemplo, Buda é frequentemente representado com orelhas compridas, símbolo de iluminação espiritual. Será que, inconscientemente, nós também nos inspiramos em animais como o elefante para essa associação? Afinal, o elefante é visto como sábio, paciente, poderoso e imponente. E suas orelhas gigantes se tornaram parte dessa imagem simbólica ao longo dos séculos. As orelhas como sinalizadores de humor. Além de ventoinhas naturais e radiadores biológicos, as orelhas dos elefantes também revelam muito sobre o estado de espírito do animal. Pesquisadores já observaram que os movimentos das orelhas podem indicar se o elefante está relaxado. As orelhas ficam mais soltas, balançando levemente. Atento, ficam erguidas, quase imóveis, como antenas captando sinais. Irritado ou agressivo, abertas e agitadas de forma brusca, acompanhadas de outros sinais, como orelhas firmes e tromba erguida. É como se as orelhas fossem um painel de emoções visível para quem souber interpretar. Orelhas
como repelente natural. Já falamos que o balanço das orelhas ajuda a afastar insetos, mas vale reforçar: em certas épocas do ano, isso é essencial para a saúde dos elefantes. Mosquitos e moscas podem transmitir doenças perigosas, além de incomodar. E diferente de nós, os elefantes não podem simplesmente comprar um repelente no mercado. Portanto, as orelhas também atuam como uma barreira contra parasitas. É mais uma prova de como a evolução aproveita cada detalhe do corpo de um animal para várias funções ao mesmo tempo. A visão dos humanos ao longo da história. Agora, vamos dar um salto para o olhar humano. Desde tempos antigos, as orelhas dos elefantes chamaram a atenção de exploradores, caçadores e artistas. Na arte indiana, por exemplo, o deus Ganesha é representado com cabeça de elefante e orelhas grandes, símbolo de sabedoria e prosperidade. Na África, povos nativos viam os elefantes como criaturas poderosas, e as orelhas eram interpretadas como sinais de força vital. Mais recentemente, quando europeus entraram em contato com os elefantes africanos, as descrições muitas vezes destacavam o tamanho descomunal das orelhas. Alguns relatos antigos até exageravam, dizendo que os elefantes podiam cobrir os filhotes com as orelhas como se fossem tendas. Claro, isso não é verdade, mas mostra como a imaginação humana foi impactada por essa característica. O caminho da evolução. Mas afinal, como os elefantes desenvolveram essas orelhas tão enormes? A resposta está na seleção natural. Milhares de anos atrás, os ancestrais dos elefantes já viviam em ambientes quentes. Aqueles que tinham orelhas um pouco maiores conseguiam se refrescar melhor, resistiam mais ao calor e, consequentemente, tinham mais chances de sobreviver e deixar descendentes. Com o tempo, essa característica foi sendo passada adiante, até chegar às orelhas gigantes que conhecemos hoje. É a mesma lógica que faz o feneco ter orelhas grandes no deserto e o urso polar ter orelhas pequenas no Ártico. Cada ambiente molda o corpo dos animais para que eles possam viver nele com mais eficiência. As orelhas e o som. Mas calma, tem mais. Além de tudo o que já falamos, as orelhas também têm uma função mais óbvia: ajudar na audição. E nesse quesito, os elefantes também são incríveis. Eles conseguem ouvir sons de baixíssima frequência, chamados infrassons, que nós, humanos, não conseguimos captar. Esses sons podem viajar por quilômetros através do solo ou do ar. Ou seja, quando um elefante abana as orelhas, além de se refrescar, ele pode estar se ajustando para captar melhor os sons ao redor. Imagina só, enquanto nós precisamos de telefone para falar à distância, os elefantes podem se comunicar a quilômetros de distância usando vibrações, e as orelhas, de novo, entram como parte essencial desse sistema. Um toque de humor. As orelhas como Wi-Fi natural. Se quisermos brincar um pouco, dá até para dizer que as orelhas dos elefantes funcionam como antenas gigantes. Enquanto a gente sofre quando o Wi-Fi falha, os elefantes têm orelhas que captam sinais de longe sem precisar de tecnologia. É como se estivessem sempre conectados a uma rede invisível de comunicação entre manadas. Recapitulando de forma divertida. Então, depois dessa verdadeira viagem pelo mundo dos elefantes, já dá para responder com tranquilidade aquela pergunta que começou tudo. Por que as orelhas dos elefantes são tão grandes? Porque elas funcionam como ar-condicionados naturais, ajudando a manter a temperatura corporal estável em ambientes escaldantes. Porque graças aos vasos sanguíneos, elas permitem que litros de sangue sejam resfriados por minuto. Porque também servem como um instrumento de comunicação, seja para intimidar inimigos ou coordenar o grupo, porque ainda funcionam como repelente natural contra insetos e, de quebra, ajudam até na audição, captando sons de baixíssima frequência. Ou seja, as orelhas dos elefantes são muito mais do que um detalhe chamativo. Elas são uma ferramenta de sobrevivência multifuncional, que mistura ciência, evolução e um toque de genialidade da natureza. Reflexão sobre a criatividade da natureza. Se pararmos para pensar, é incrível como a evolução encontrou soluções criativas para cada ambiente. No frio intenso,
Animais com orelhas pequenas para segurar calor. No calor extremo, animais com orelhas grandes para liberar calor. Simples, eficiente e genial. E o mais fascinante é como esses detalhes moldam não apenas a sobrevivência, mas também a forma como nós, humanos, enxergamos esses animais. As orelhas gigantes se tornaram símbolo de força, sabedoria, fofura e até inspiração para personagens que marcaram a infância de milhões de pessoas. Agora eu quero saber de você. Quando você via um elefante, imaginava que aquelas orelhas enormes tinham tantas funções incríveis? Conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa jornada. Se você gostou desse mergulho no mundo dos elefantes, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer e traz mais curiosidades como essa para você. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Ah, e antes de ir embora, eu tenho uma recomendação especial. Clica no vídeo que está aparecendo aqui do lado, onde eu conto por que as girafas têm o pescoço tão comprido. Eu tenho certeza que essa história vai te surpreender tanto quanto a dos elefantes. Muito obrigado por assistir e a gente se encontra no próximo vídeo.